No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de João Polizelli. A data de hoje é dia 18 de julho de 2001. Né? Meu nome completo é João Polizelli. Data de nascimento? Data de nascimento 29 de agosto de 1929. Você está com quantos anos hoje? Hoje estou com 71 anos Quantos? de idade. 71 anos, quase 72 anos de idade. Eu vim de Arapongas. Nascido em São Paulo, Cafelândia, cidade de Cafelândia, Noroeste, estado de São Paulo. De Cafelândia eu vim para Arapongas. O senhor é descendente de que? De Italiano. Italiano. Pai do senhor é italiano? É filho italiano. Filho. É brasileiro, nascido aqui também no Brasil, filho italiano legítimo. Né? O seu pai era italiano? Não, meu pai não era italiano, meu pai era filho italiano. Filho italiano. Minha mãe também filha de italiano. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai, Natal Polizelli. Minha mãe, Silvia Lorenzoni Polizelli. Ambos eram de Cafezal? De Cafelândia. 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 Ambos de Cafelândia. Cafelândia. E o senhor viveu até quantos anos lá em Cafelândia? Até a idade de 16 anos. Lá em Cafelândia. Cafelândia. E depois? Viemos para o Paraná, paramos em Arapongas. Isso em 1945. 45. Por que o seu pai e o senhor veio para o norte do Paraná? Alguma propaganda, alguma coisa? É que naquela época, quando surgiu o Paraná e a situação no interior de São Paulo se passou numa fase muito difícil, e o Paraná houve aquela evolução muito grande pelas terras flat, que se falava muito em cafezal, e então entusiasmou que se conhecesse o Paraná. E naquela época, em 1943 mais ou menos, eu fiz uma viagem com meu pai até Rolândia para conhecer o Paraná. Foi quando conhecemos o Paraná de perto, né? A cidade de Rolândia, que estava abrindo praticamente o Paraná. Visitamos Rolândia, depois visitamos Santa Mariana, Cornélio Procópio, entendeu? Que foi a região forte do café naquela época. Foi que houve o entusiasmo de a gente mudar de vida. Aí, voltando para o interior de São Paulo, em Cafelândia, onde nós morávamos, foi quando meu pai entusiasmou a vender as propriedades que tinha lá e viemos para o Paraná em 45. A sua família trabalhava com o que lá em Cafelândia? Só com a lavoura mesmo, na agricultura. Vocês moravam no sítio? No sítio. E plantavam o quê? Era café também, lavoura de café. Qual a primeira vez que o senhor ouviu falar de Paraná? Foi através do que? De rádio, de amigos? Eu já tinha, naquela época, a gente já tinha uns parentes que moravam no Paraná. Inclusive, um tio meu que morava em Rolândia, que chegou o primeiro do que nós do Paraná, e um pessoal meu também, uns tios meus que já moravam em Santa Mariana, Cornélio Procópio, que era a família do Pucinelli, que vieram em 1935. Chegaram no Paraná e chegaram em Santa Mariana em 1935, que vieram
abrir. Naquela época não tinha nem estrada, não tinha nada, havia picada para entrar, né? Entraram na picada. Então, por esse conhecimento desse pessoal que era parentesco já da minha família, né, foi que levou o conhecimento nosso do Paraná, e do decorrer dos anos, que nós também chegamos a conhecer nessa viagem o Paraná, que depois foi com que chegamos a mudar para o Paraná, mudamos em Araponga, né? Isso foi em que ano, então, que a mudança ocorreu? Em 1945. É. E como é que foi essa viagem de Cafelândia para Arapongas? A família foi tudo junto? Tudo junto. Conta um pouquinho como é que foi essa A tragédia foi de trem. Nós mudamos. A mudança, logicamente, viemos em duas famílias, um irmão do meu pai, que mudamos em duas famílias. A mudança veio num caminhãozinho só. O caminhão trouxe a mudança de duas famílias, né? Duas famílias. Aí chegamos e a mudança de caminhão e nós viemos de trem, né? O caminhão até onde? O caminhão até Arapongas. Arapongas. E nós viemos de trem. A viagem nossa foi de trem, duas famílias. Ah, tá. Então a mudança de caminhão e as pessoas... De trem. Nós viemos de trem até Arapongas. E qual que era o trajeto de trem? Cafelândia, Bauru até Ourinhos, e Ourinhos fazia baldeação para o Paraná. Entendeu? E nós pousamos, né? Chegamos à noite em Ourinhos, né? Que fazia baldeação. Aí, logicamente, o trem que vinha de São Paulo seguia para a linha da Noroeste, aqui por dentro. E nós fazíamos a baldeação para o Paraná, né? Então nós pousamos em Ourinhos e no dia seguinte chegamos até Araponga, de trem também. A família era composta de pai, mãe e quantos filhos? Nós éramos compostos naquela época nós éramos em seis irmãos. Seis irmãos. Eu podia dizer o nome deles? Pode, Antônio, mais velho, Pedro, João, Natal, Maria e Florindo. Que era o mais novo. E o seu tio? Meu tio era Ernesto Polizelli, também. Esposa Adélia Polizelli, também, que era a mulher do meu tio Ernesto. Ela chamava Ernesto Polizelli, meu tio, e minha tia chamava Adélia. Adélia Lorenzoni Polizelli, porque meu pai, com esse Ernesto, era o seguinte, era dois irmãos casados com duas irmãs. Então nós éramos praticamente família quase de irmandade, né? Dois irmãos casados com duas irmãs. Então nós vivíamos juntos, até nessa época nós vivíamos praticamente juntos, até Araponga, depois que dividiu, separou um do lado, outro do outro, né? E nós vivemos. E os primos também? E os primos também foi crescendo e foram separando, né? Então o senhor chegou em Arapongas em 1945. É. O senhor lembra a data, a época do ano? Nós chegamos em Araponga no mês em abril, mês de abril de 1945, na época do frio. O senhor devia estar com quantos anos? 16 anos. 16 anos. Solteiro. E aí vocês ficaram na cidade ou no... Nós ficamos na cidade até comprar propriedade novamente. Se localizamos, você vê com uma dificuldade, né? Se localizamos, chegamos à noite, praticamente, quando descemos do trem lá, chegamos à noite. Chovendo ainda, Paraná chovendo, terra roxa, a gente não conhecia, escorregava, caía, essa coisa toda, né? Escuro, não tinha luz, né? Aí chegamos, montamos uma casa pequena para duas famílias, né? A casa não tinha nem lugar para todo mundo, montamos todo mundo lá dentro, colocamos, ficamos lá uns 8, 10 dias tudo junto, as duas famílias numa casa lá de 3, 4 cômodos, né? Até localizar. Depois meu tio, esse Ernesto, arrumou mais uma casa e separou e ficamos aí. E nós ficamos aí mais ou menos uns 90 dias, até comprar a propriedade agrícola novamente. Aí mudamos para o sítio novamente. Isso lá em Araponga? Tudo em Araponga mesmo. E o senhor, como é que foi essa compra? Foi através de terceiros ou de uma empresa? Não, foi direto. Foi naquela época, a gente saiu procurando... Naquela época era tudo meio difícil, né? E meu pai e mais uns amigos começou a procurar localidade para comprar, visitar a propriedade, visitar uma, visitar outra, entendeu? Até que localizamos uma propriedade e compramos, junto com mais um meu tio que ficou em Cafelândia, que depois também veio para... Meu pai comprou junto com um tio também que ficou em Cafelândia. Depois que ele retornou, estava... Então, essa propriedade foi comprada com meu pai e com mais um tio. Aí compramos essa propriedade e mudamos justamente nessa propriedade.
E só para ter uma ideia, em Cafelândia o senhor tinha quantos alqueires e em Arapongas? Bom, em Cafelândia meu pai tinha 40 alqueires de terra. E quando passamos a comprar em Arapongas, meu pai comprou 17 alqueires de terra. 17. Com café, né? Com café. Naquela época o Paraná era café, não era outra coisa a não ser café. E nosso entusiasmo era café, né? Aliás, só sabiam trabalhar com café, né? Então meu pai comprou esse 17 alqueires e mudamos. E ficamos aí nesse tempo todo, até eu me casar, essa coisa toda aí. Quantos anos o senhor ficou com a sua família lá em Arapongas? Eu me casei em 1949. 4 anos depois. Aí eu fiquei até 1953. Eu fiquei lá. Depois que eu saí, né? Porque meu pai ficou lá, eu saí quando eu vim para Nova Esperança, né? O nome da sua esposa? Emília. Emília Augusta Polizelli, é minha esposa. Emília Augusta Polizelli. O senhor conheceu lá no sítio mesmo, era vizinho, onde nós compramos essa propriedade, nós fomos vizinhos lá. Então, nós se conhecemos lá mesmo, né? Então, e a origem dela também é paulista? Ela era também de São Paulo, ela era de Novo Horizonte. E aí o senhor casou em 49? Exatamente. 20 anos? 20 anos e pouco, não tinha nem 21 anos, 20 anos. E continuou lá até 53, mais 4 anos. Aí eu fiquei lá até 53. Lá o senhor teve filhos? Lá só teve uma filha lá, que nasceu lá, Maria Helena. E aí então? Aí como eu trabalhava na roça lá, mas sempre eu tive um pensamento de ser comerciante. Eu trabalhava na roça e o finado meu pai me dava muita cobertura para mim. Certo? Eu tinha entusiasmo e tal, então eu sempre falava para ele que eu gostaria de ser comerciante, né? Ser comerciante. E naquela época surgiu o nome de Capelinha, em Nova Esperança, tinha uma fama muito grande. Se falava em Nova Esperança, em Capelinha, se falava um volume volumoso, que era uma cidade central de muito movimento. E nessa época que eu pensava muito em ser comerciante, e surgiu, até por uma questão de muita proteção divina, porque eu não era nem comerciante, eu não sabia nem o que era comércio, né? E um dia eu estava na roça e cheguei e falei para o meu pai, ó pai, eu estou com vontade de abrir uma loja, Mas eu não sabia o que era loja, mas eu tinha uns amigos nossos também que veio de Cafelândia, da Noroeste, amigos nossos, que estavam com uma loja muito boa em Arapongas, certo? Eu falando com eles... O senhor lembra desse nome dessa loja? Lembro, Casa do Retalho. Casa do Retalho. Né? Amigo que era também da Noroeste, de Cafelândia, eles eram um vizinho lá de conhecimento. E eles vieram também, se deram muito bem. E eu falando com eles, falei, não tem problema, você quer abrir uma loja, vamos procurar um lugar. E eu falei, eu gostaria de conhecer Capelinha, que é um lugar de muita fama, essa coisa toda. Então, quando foi lá um domingo, com um amigo meu lá da própria loja, viemos aqui conhecer Nova Esperança. Né? Que ano foi isso? Isso foi em 1953. Em 1953, que eu vim conhecer Nova Esperança. Já era Nova Esperança? Não, era Capelinha ainda. Como é que o senhor veio? Eu vim com caminhonete. Meu pai já tinha uma caminhonete naquela época, né? Viemos com uma caminhonete aqui. Era tudo chão? Tudo chão. Aí chegamos aqui, aquele movimento fabuloso, a rodoviária no miolo aí, na praça, aquele movimento, que veio de gente que era cabocada, que estava abrindo Nova Esperança, muito movimento, né? Aí chegamos aí, entusiasmamos, o rapaz falou, aqui é bom para uma loja mesmo. Mas na época já tinha também umas partes de loja aqui, né? Aí... o seu pai viajou? Não, vim eu e esse rapaz que me acompanhou lá, que era amigo meu da loja lá. Nós procuramos um ponto aqui no dia e não achamos, porque não achava nem porta para alugar, não tinha nada, né? Não tinha porta para alugar. Aí ficamos meio aborrecidos, procuramos, não achamos nada, voltamos para trás. Mas ele falou, lá é bom lugar. Surgiu daí uns dias um amigo nosso que construiu uma casinha de tábua aí para alugar. E falou, aqui em Nova Esperança. Aí ele construiu a casa de tábua, e com 2 portas e uma moradia no fundo, e alugou essa casa. Alugou a casa e
pegamos lá esse rapaz que tinha a loja, eu que não sabia nem como é que era pegar um metro na mão. Foi tudo por... Eu sempre digo que foi um milagre de Deus, porque uma pessoa que sai da roça com a mão grossa, calejada, pegar um metro, sem saber como é que chama esse tecido, se isso aqui é um xadrez, se isso aqui é brim, se isso aqui né? Não sabia nada. Mas, infelizmente, ele veio, me arrumou um pedacinho de pano lá para começar a loja aqui, né? E montamos a prateleira, montamos a loja. Ele me ensinou mais ou menos, entendeu? Aí comecei. Fiquei com a loja. Aí, qual é o nome? Casa Minas do Retalho. Casa Minas do Retalho. Casa? Minas do Retalho. Dos Retalhos. Mas aí o estoque era tão pequeno que não dava para encher as prateleiras, né? Aí veio muita caixa vazia, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos encher tudo de caixa aqui embaixo, ó, e vamos fechar as prateleiras e vamos esticar uma peça de algodãozinho branco para tapar os buracos, né? Aí fiquei aí com aquela loja mais ou menos. Onde ficava essa loja? Ficava na avenida... Ficava... Quer ver? Em frente àquela funerária. Na 14 de dezembro? Na 14 de dezembro. Em frente àquela funerária nova que tinha aí certo? Depois do Cinibar ali. Isso, depois do Cinibar. Pegada. Boa noite. Depois do Cinibar. Pegado com o cinema velho, tinha um cinema velho, certo? Cinema, eu fiquei vizinho com o cinema, não tinha loja vizinho com o cinema. Aí fiquei uns tempos com a loja e foi começando a tomar conhecimento do comércio e foi indo e pegando jeito e tal, e correu bem, consegui aprender a trabalhar. A sua família veio junto? Veio junto. O senhor tinha loja na frente e... Morava no fundo. E conseguimos. O tempo o senhor tinha só a Marilena. Só a Marilena. Mas isso em 53 mesmo, logo que eu mudei para cá, nasceu outro filho, o Álvaro. Álvaro Gilberto Polizeles. O Álvaro nasceu aqui. Logo que eu mudei. Dentro de pouco tempo, ele nasceu aqui também. Logo que eu estava aqui, ele nasceu. E continuamos. Continuamos com loja e foi melhorando e tal, tomando conhecimento. A cidade foi melhorando um pouco, né? Mas já tinha uma porção de loja também. Eu era mais pequeno, era minha. Desculpa interromper. Como é que foi? O senhor chegou aí a frequentar a escola antes disso? Qual que era o seu... Até que ano o senhor fez? Terceiro ano primário. Lá em Cafelândia. Em Cafelândia. Eu comecei num grupo, numa escola de uma fazenda em Cafelândia. Onde eu estudava o seguinte, nós trabalhávamos, a escola lá era longe, naquela época não era uma escola como hoje. Eu estudava onde meu pai morava, para vir nessa escola numa fazenda, dava mais ou menos 8 quilômetros. Então a gente tinha que fazer esse percurso a pé. Naquela época você trabalhava até as 9 horas, 9h30 na roça, por exemplo, e quando apitava as máquinas de fazenda que apitava o horário, então aí quando meu pai soltava, pode ir embora para a escola. Aí quando você saía daí lá, você saía daquela fazenda para vir para a escola nessa distância, e a escola, o horário das aulas começava meio-dia. Então você saía lá correndo a pé para chegar lá para estudar, começar meio-dia. Ficava até as 4 horas. E aí você retornava depois das 4 que você retornava para casa, né? Então eu fiz o terceiro ano primário lá. Voltando então para Nova Esperança, para o comércio, né? Para o comércio. Foi o que eu desejava, de ser comerciante. E o final do meu pai deu toda a cobertura que ele queria gostaria que eu fosse comerciante. E deu certo. Deu certo que eu aprendi muito. Eu aprendi muito com essa loja. Enfrentando muita dificuldade, porque tinha muito comerciante maior do que eu. Naquela época tinha 3 ou 4 lojas, né? Que já estava mais Você lembra o nome delas? Lembro. Nós tínhamos aí a casa Rei do Pano, né? Tinha a Casa Nem. Como? Casa Nem. Casa Nem. O senhor lembra dos proprietários? Era Nem. Um chamava o Jamir Borrage, o da Rei do Pano. O outro era Casa Nem, chamava Nem mesmo ele. E tinha o Paris da Seda, que era do finado Zé Benatti. Pai do... Não tinha... Ele era o Zé Benatti.
É primo do prefeito, era primo do Zé Bernardo prefeito. Ele chamava Paraíso da Seda, certo? Era uma loja que tinha, então tinha 3 lojas aí. Tinha a Rei do Pano, tinha a Casa Nem e o Paraíso da Seda, que era do Zé Bernardo. Eram 3 lojas. E tinha naquela época, quando nós chegamos aí. E depois, em seguida, chegou, em 55, chegou a Pernambucana. Certo? Porque depois de 2 anos que chegou a Pernambucana, né? Mas quando eu cheguei, apenas tinha essas 3 lojas. A minha era a menor de todas. Depois que eu melhorei um pouco, que eu consegui quase alcançar os outros. Quanto aí, tempo né? você ficou com a loja? Eu fiquei 6 anos. 6 anos? É. Aí eu sempre tive aquela vontade de movimentar um movimento maior, aquela coisa toda. Eu cansei, não era muito de ficar fechado em balcão, era mais de sair, de andar, de trabalhar, um serviço mais pesado, né? Aí um dia, mais ou menos, depois de 6 anos que eu estava com a loja, com a freguesia muito boa, esse próprio amigo meu, que me ensinou a trabalhar na loja, passando por Nova Esperança, entrou na loja e, Lojo, você está com uma loja bonita, você melhorou e tal, pá. Eu falei, pois é, Pedro. Eu estou com vontade de vender a loja. Pois eu te compro essa loja, ele falou. Eu compro essa loja se você quiser vender. Está muito bonito, o tecido está bem padronizado e tal. Eu te compro a loja. E levo para tudo para Araponga de novo. Eu falei, você compra? Compro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso aqui agora mesmo, vamos dar balanço. Isso era umas 3 horas, 4 horas da tarde. Baixamos as portas, fizemos o balanço, carregamos tudo mercadoria à noite. E no outro dia amanheceu a casa fechada lá. Ué, o que aconteceu com o Polizele? Encheu tudo fechado. Aí, não, eu vendi a loja. Foi o que eu queria mexer com um comércio maior. Eu estava entusiasmado naquela época, se falava só em máquina de café. Foi o grosso do café no Paraná. E todo mundo falava em máquina de café. E eu estava entusiasmado a mexer com café. Certo? Foi quando eu vendi a loja e resolvi mexer com o comércio de café. Então, Paladinho, como é que era essa, por exemplo, vendia-se a prestação, era à vista, como é que era a relação do comércio? Vendia a prazo também, mas não era muito não. Era prazo curto, negócio de safra, não era prazo longo não, mas se vendia fiado também. Se vendia a prazo. Já nessa época aí? Então... Já vendia fiado. E qual que era a clientela do senhor? Assim, era só Nova Esperança ou a região? Nova Esperança, às vezes Nova Esperança. Porque Nova Esperança era grande naquela época. O volume porque acontece o seguinte, o pessoal morava muito na agricultura, né? O pessoal, naquela época, o próprio proprietário, tudo morava no sítio. Então a nossa clientela era do sítio mesmo, eles que vinham fazer compra. E alguns deles, que tinha às vezes uma mercadoria para vender, comprava para pagar com 30 dias, 60 dias, né? Vendia mercadoria e vinha e pagava. Não era muito fiado, não. Mas já se vendia a prazo também. Você se mexia com banco, por exemplo? Muito. Eu aliás, se mexia com pouco, porque banco, a maior parte naquela época, como eu era comerciante, logicamente era tudo com duplicata. Você fazia a compra, naquela época o tecido tinha uma facilidade muito grande. As compras eram feitas com 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias, 180 dias. Né? Até 6 meses de prazo. Então, a facilidade naquela época, para o comerciante... Era viajante. Mas a facilidade era muito grande. Então, vinha tudo por duplicata depois. Logicamente, naquela época você podia até atrasar a duplicata, né? Atrasava a duplicata, o juro era barato, você ia remontando a duplicata. Bom, eu nunca aconteceu isso, porque eu procurava de pagar em dia, né? Eu tinha medo de dívida. Naquela época, quando ia vencer a duplicata, eu estava preocupado. Então, eu procurava de pagar com desconto. Se a duplicata com 30 dias tinha 10% de desconto, eu procurava de pagar ela com 10% de desconto, para facilitar o lucro, né? Mas o prazo era até 60 dias, 90 dias, até 120, 150, certo? Nessa época o senhor tinha empregados? Tinha 2 empregados. E mais a família? Mais a família. Quem era o prefeito, sabe? Naquela época, o primeiro prefeito foi o Dr. José Silveira.
O senhor já abriu o comércio com ele como prefeito. Com ele como então, prefeito. Quando o senhor montou o comércio, estava virando de Capelinha? Já virou Nova Esperança. Passou o município de Nova Esperança. O senhor ficou 6 anos. 6 anos. O senhor pegou qual próximo prefeito? Depois depois do primeiro prefeito, foi Pedro Zanuncio. Aí, a partir daí, o senhor já estava no ramo? Já estava no ramo. De café? Não, eu entrei no ramo de café, era Pedro Zanuncio. Quando entrei no ramo de café, era o prefeito, foi o Armando de Lima Chu. O primeiro prefeito, depois do Pedro Zanuncio, foi o Armando. Aí eu entrei no ramo de café. Então, voltando aí, o senhor fechou o estabelecimento comercial e aí o senhor começou a empreitada. Aí foi quando eu abri aí foi outra etapa que, como eu falei, quase igual à etapa do comércio de tecido. Eu não sabia o que era ramo de café. Mas trabalhava lá no Augusto? Trabalhava mas na agricultura, mas não no comércio de café. Aí eu passei no comércio de café. Aí eu montei uma máquina, não sozinho, com mais 2 ou 3 sócios, montamos uma máquina em Atalaia. A primeira máquina de café minha foi em Atalaia. Isso. Qual que era o sócio, você lembra? Meu sócio, o primeiro sócio era o Pedro Manzotti, Abílio Fagundes, que era um fazendeiro lá de Atalaia mesmo, né? E eu, éramos 3 sócios. E por que Atalaia? Qual que era a marca da... Cafeira Atalaia Limitada. Por que Atalaia? Porque surgiu o nome de Atalaia, como montar uma máquina em Atalaia mesmo, foi a primeira máquina que tinha lá. Então, mas por que o senhor foi abrir Atalaia? Porque era uma região muito boa de café. E não tinha nenhuma máquina de café. E aqui já tinha. Aqui tinha 2 máquinas de café. 2 máquinas só tinha aqui. Aliás, uma só tinha aqui na época. Você lembra quem que era? Era a cafeira Capelinha e a cafeira Bandeirante, que foi do Federico Ponzilaco, né? Mas o início da cafeira Bandeirante foi uns mineirinhos de Mandaguaçu que montou ela. Então tinha a cafeira Capelinha e a cafeira Bandeirante. Então tinha 2 máquinas. E tinha também já aqui naquela época o VADA, a máquina Noroeste, que já tinha 3 máquinas aqui. Então aconselhamos que montassem a Atalaia, que tinha muito café e não tinha nenhuma máquina de café lá. Como é que foi? Aí montamos uma máquina lá. E teve retorno esperado? Teve bom retorno. Aí ficamos, naquela mudança toda, ficamos lá em Atalaia, isso em 1963. Eu montei a máquina em 59 lá em Atalaia. Em 63, em 64 houve uma safra muito boa, e nós tivemos um retorno muito bom financeiramente, ganhamos muito dinheiro naquela época. Como comerciante pequeno, tornamos ser um dos maiores comerciantes. De pequeno, conseguimos ser naquela época o maior comerciante de café. Depois dos grandes, passamos a ser o maior. Os outros, houve um problema sério e nós tivemos a felicidade de dar uma acertada, né? Isso em 64. Aí comprei mais uma máquina aqui. Aí foi quando passei. Manteve o mesmo nome. Mesmo nome. Aí ficou Matriz Nova Esperança, Cafeira Atalaia, e ficou filial em Atalaia. Isso. E qual foi o problema que deu para os outros? Isso em 1962, 63. Contando mais ou menos a história, como é que funcionou o negócio de café, para vocês tomarem conhecimento de como é que foi o negócio de café, houve um volume muito grande de café. Muito grande, produção muito grande. Isso, em 1962, houve um ano muito chuvoso. E naquela época, os comerciantes de café, geralmente, funcionava só no porto, mandava tudo café Paranaguá. Porque os cafés que chegavam lá, logicamente, na medida que chegava lá, você já financiava, pegava o documento, já fazia dinheiro no banco e girava, aquela coisa toda. Mas houve uma produção muito grande e o mercado estacionou. Estacionou e não houve quase comércio. E aqueles grandes comerciantes que estavam com estoque muito grande de café, o café, antes de melhorar, ele piorou de preço, ele estabilizou. E aqueles grandes comerciantes com estoque lá grande de café, eles não conseguiram sobreviver. Então, o que aconteceu? A maior parte deles não conseguiram realizar os compromissos bancários e tiveram que vender o café por qualquer preço e tal, e houve uma quebradura muito grande. Aquelas máquinas, aquelas firmas grandes, inclusive o Federico Ponzilaco, foi um grande comerciante, naquela época também faliu naquela época. Capelinha, que era Miran Peri, que era um grande comerciante, e outros também da região toda aqui deram aquela paradeira.
Isso em 62. Como foi um ano muito chuvoso, geralmente os cafés perderam a qualidade. Ficou uns cafés chuvados, muito ruim, e não havia quase comércio. Mas nessa época, o próprio governo sortou uma resolução, que era o Nelson Maculan, que era presidente do IBC, que já estava funcionando, já existia o IBC, mas o IBC não recebia café naquela época, e começou a receber naquela época. Ele sortou uma resolução comprando os cafés chuvados para salvar a agricultura, porque não tinha solução. Aí ele soltou uma resolução comprando todos os cafés chuvados. No tipo, por exemplo, tipo 6-7, por exemplo, café por classificação. Né? Então, classificação para isso aqui, como que é o café chuvado? Chuvado é café que pegou chuva na roça, apodreceu. Ele apodreceu. Não chegou a apodrecer, mas pretejou, ardeu, perdia a qualidade e não tem comércio para exportação. Okay. Não tem café para exportação. Então ele tomou a resolução. Ele tomou a resolução para comprar esses cafés, para salvar essa situação da agricultura. Então surgiu essa resolução comprando esses cafés, tipos assim, tipo 6-7, quer dizer, 6-7 é um café de um tipo, 7-8 é outro tipo, mais fraco, e o tipo 8 é o mais inferior de todos. Então tinha 3 qualidades. Você podia optar por 3 qualidades, um X, o X, o X. E nessa época surgiu esse café, e a maioria dos comerciantes, dos que faziam mercado no Porto, pararam. E foi quando a gente diz, foi tudo por setor de sorte, foi quando me surgiu na cabeça de comprar só café chuvado. Porque surgiu essa resolução, e eu me veio um negócio, falei, pô, eu vou comprar só chuvado. Aí tu falou, mas você está ficando doido? Comprar só café ruim? E faturar para o IBC. Faturar para o governo. Então eu comecei a comprar chuvado. Isso lá é Atalaia com a máquina ainda, né? E os outros não tiveram a mesma ideia? Hein? Os outros não tiveram. Ninguém quis comprar café chuvado. Eles sabiam da resolução? Todo mundo sabia, mas a questão é que os exportadores tinham aquele entusiasmo só de Paranaguá, Porto, não se sujeitava. Queria manter um padrão. Queria manter aquele padrão alto. Então, e eu entrei nesse padrãozinho de comprar café chuvado. Foi minha sorte. Entendeu? Porque conseguiu fazer um volume meio grande e deu resultado. E aí? Só vendeu para o IBC. Para o IBC, faturar para o IBC. Ele pagava rapidamente. Você embarcava o café nos armazéns da GEF, não era nem os armazéns que ela indicava, né? Você colocava o café e imediatamente pegava o conhecimento, saía a fatura, ele pagava rápido. E esse café deu resultado. E com esse resultado, quando você consegue ganhar um pouco de dinheiro, você fica bonito no mapa, né? Você parece, né? Mas como todo mundo estava meio arrebentado pela situação, e nós com aquele dinheirinho que quisemos ganhar, então houve um interesse maior pelo próprio banco. Apareceu com um volume de dinheiro, mas ninguém sabia, o Banco do Brasil não sabia que era o dono da Café da Atalaia, porque a gente era meio caipirão, né? Tinha até vergonha de falar com o gerente. Mas um dia eu chegando no banco, pegar dinheiro da fatura e tal. O gerente do banco, seu Monteiro, até faleceu já. Seu Monteiro chegou, escuta, você que é da Café da Atalaia? O senhor que é o Polizé? Sim, senhor. Pô, vem cá, Polizé, vamos fazer o seguinte. Eu vou olhar aqui. Você tem um limite muito pequeno aqui. Vou aumentar teu limite aqui. Vou aumentar teu limite aqui. Vou te dar 25 mil. Eu tinha 5 mil de limite. Vou passar você por 25 mil de limite. Pô, é muito dinheiro, né, cara? É um limite que você podia usar, né? Então foi tudo bem. O meu limite e tal. Aí quando foi em 63, né, ela estava mais ou menos bonitinha no mapa, né? Aí veio veio uma qualidade de café muito boa, mas foi uma safra pequena. Aí quando foi em 63, nós veio uma geada no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto veio uma geada seca, quase sem chuva, uma geada grande. Isso em 63. Veio uma geada aqui, né? E quando veio aquela geada, eu resolvia armazenar café. Isso era uns café bom de qualidade. Então eu comecei a comprar o café e guardar nos armazéns da GEF aqui. Depois da geada? Depois da geada. Tinha café, então. Tinha. Queimou a árvore, mas o café estava na árvore, né? A safra daquela começava no mês de agosto.
agosto, setembro, o lavrador começava a vender café depois que acabava a colheita, né? Aí comecei a comprar café e fui armazenando esses cafés. E esses cafés que você armazenava tinha mais uma resolução. Tinha mais uma resolução. Você podia depositar o café no armazém em consignação. Consignação é o seguinte, na própria nota de consignação que você batia, você colocava assim, café futuramente a ser faturado, Instituto Brasileiro do Café. Quer dizer, futuramente a ser faturado no período de fevereiro, março e abril. Teria 3 preços. Você podia faturar em fevereiro num preço, em março um preço e abril outro. E aí você escolhia. Cada mês era um preço maior. Cada preço era maior. Bom, aí nós colocamos esse café, mais ou menos, consegui conservar mais ou menos umas 10 mil sacas de café limpo guardado. Como houve esse prejuízo tão grande no Paraná, da geada de 63, que o Paraná era o maior volumoso de produção de café, e veio aquele barulho da seca depois da geada, que o Paraná estava sendo queimado tudo em seca e aquela coisa. Nessa época até o Ney Braga era governador do Paraná. E abriu a boca, o Paraná estava se acabando em seca, e com tudo isso, o mercado começou a embalar, o mercado começou a pegar fogo. Aí quando foi no mês mais ou menos de novembro, dezembro de 63, o café começou a embalar de preço. O café que valia naquela época a base de 7, 8 cruzeiros o saco de café beneficiado, ele em pouco tempo, ele foi a 35 cruzeiros o saco. Entendeu? Foi a 35 cruzeiros o saco. E aí foi outra resolução que o IBC sortou para salvar. Então, como houve essa corrida de preço muito alto, o próprio IBC sortou uma resolução que, não desejando mais faturar o café, o Instituto Brasileiro do Café, desejamos que desse para o Porto de Paranaguá para ser vendido disponível. Quer dizer, ele liberou o café. Aí foi quando eu peguei esses cafés, né, que estava tudo depositado, e mandei tudo para Paranaguá. Foi quando chegou lá e poucos dias eu vendi todo esse café a 30, 35 euros o saco. Então foi um dinheiro que eu ganhei sem saber de que jeito. Então foi outra loteria, sem saber, né? Porque isso foi uma sorte. E os outros maquinistas, naquela época, que não fizeram isso. Então foi quando eu falei de pequeno, que eu segui naquela época ficar grande. Bom, umas coisas me chamam a atenção aí, né? E umas perguntas me vêm à cabeça. Vamos ver por partes. O senhor fala, o senhor fez até o terceiro na primária. Só. Até então o senhor estava no sítio, enfrentando o ramo de pano. E aí o senhor fala, vou para o ramo do café. O senhor está falando em resoluções do IBC. Então, como é que uma pessoa, então, na sua situação, tinha esse conhecimento de todo o mercado, do que era decidido no Rio de Janeiro? Enfim? Olha, eu fui sempre assim, com pouca leitura, mas foi muito assim, eu fui assim um elemento com muito entusiasmo, eu ouvia muito, eu gostava de ouvir muito. Por exemplo, o quê? Eu via os próprios, no próprio comércio dos maiores, quando eu estava aprendendo, eu aprendi muito ouvindo os outros, entendeu? Então aquilo me chamava a atenção. Quando eu via falar, porque naquela época as resoluções, era tudo feito por Londrina, a agência do IBC era Londrina. Então, quando eu via falar alguma coisa, eu procurava saber direto lá lá. E naquela época, o governo sortava, chamava-se regulamento de embarque. Todo ano, o governo sortava uma resolução. E antes de começar a safra, no mês de junho, julho, saía esse regulamento de embarque. Regulamento de embarque já é os preços X, tipo X e qualidade X. Então, você se baseava naquilo. Mas, depois do decorrer disso daí, vinham as resoluções. Então, essas resoluções que aconteceu foi que surgiu, naquela época, do Maculan, que houve esses problemas na cafeicultura, que ele soltou essas resoluções. E eu, ouvindo isso aí, quando pegava, eu queria saber como é que era, né? Foi o que eu fui aprendendo com essa dificuldade, mais ou menos, foi pegando o jeito, né? Foi com que eu consegui aprender, né? Outra pergunta, assim. O agricultor, ele produzia o seu café e ele tinha assim, uma gama muito grande de cafeeiras para entregar. Exatamente. Né? Esse pagamento, como é que era essa procura? Como é que ele escolhia essa cafeira e como a cafeira pagava ele? Pagava à vista. Sempre? Sempre à vista.
Dificilmente você comprava a prazo. Era tudo, a facilidade de dinheiro era muito grande naquela época. Porque você tinha toda... não era bem diferente de hoje. Os próprios bancos te ofereciam a facilidade, um tipo de conta garantida. Para você começar a safra, o banco vinha lá, você fazia o cadastro, e o banco dizia, olha, eu vou te dar X para você usar a garantia. A garantia era um dinheiro que você usava, você pagava o juro conforme você usava. Se você usava X, pagava X, né? Você amortecia, você vendia o café, amortecia, e era um rodízio. Então ninguém comprava a prazo. Eu nunca comprei a prazo, né? Só comprava a porque tinha facilidade de... Além de ter o dinheiro, tinha a facilidade do crédito também. Havia competição entre café? Havia. Como que era? Girava em torno dos preços? Sempre existia uma pequena concorrência, né? Como tinha muito café, a concorrência também não era muito, porque tinha muito café, era muito café. Que eu vou chegar a esse ponto de falar quanto é que nós produzimos. Eu vou chegar lá para falar quanto é que nós produzimos Nova Esperança. A quantidade fazia com que todo mundo tivesse... Exatamente. Você não... produtores exatamente. Você não aguentava nem comprar o café que chegava no dia. Na época da safra grossa mesmo, você tinha dia que você tinha que parar de comprar. Porque você não podia, não tinha mais condições de comprar mais naquele dia. Era muito café. Você tinha que deixar, porque todo dia comprar 2, 3 mil sacos de café, era muito volume. Só que muitas vezes você não conseguia vender café na hora. Porque café, naquela época, existia muito café, mas a facilidade para vender café era mais fácil do que hoje. Com tudo que tinha uma safra muito grande, vendia fácil. E quando você não vendia, você financiava o café para cobrir o banco. Você precisava estar estourado no banco, você pegava o documento, pegava o café no armazém da Jeff, por exemplo, você pegava o documento, chamava conhecimento, levava no banco, o banco te financiava X, entendeu? E você cobria o banco, certo? E a venda que o senhor fazia? Como é que era esse processo? Aí era por intermédio de corretor. Nós tínhamos corretor em Paranaguá, certo? E corretor em Londrina, quer dizer que as amostras vai tudo. Depois que mudou o sistema de que o porto ficou. Depois que houve uma mudança, por exemplo, os próprios exportadores, para evitar a despesa, eles mudaram o sistema de comprar café. Eles vieram para o interior do Paraná. Vieram para o Paraná. Então eles centralizaram em Londrina, onde tem muitos armazéns gerais. Então as firmas grandes, todas as firmas de Paranaguá, de Santos, a maioria veio tudo para Londrina. Então as amostras nossas passou a ser tudo vendido em Londrina. Porque lá tinha a firma Intercontinental, né? tinha lá tinha o Buzo, tinha naquela época lá 10 ou 12 firmas de Paranaguá, estava tudo lá em Londrina, sabe? Então você tinha o Tristão, tinha os teus irmãos, tinha lá 10 ou 12 firmas lá, entendeu? Então a alternativa era mandar as amostras para Londrina e você vendia, colocava nos armazéns em Londrina mesmo, posto em Londrina, e vendia tudo à vista também, porque café não vende a prazo, só vendia à vista também, né? Então o comércio era feito por intermédio de corretor. Nessa cadeia produtiva, produtor, cafeeira em Nova Esperança, Paranaguá, exportador, o que ficava com... Como é que era a distribuição desse lucro aí? Só para ter uma ideia. Bom, aí o café é o seguinte, o café é uma mercadoria que eu sempre considerei que era uma mercadoria milagrosa. Veja bem que eu digo que é milagrosa, porque não tem outro produto que daria para todo mundo tirar uma fatia do bolo, certo? Você veja, o produtor levava para o maquinista, somos nós. Nós tirávamos uma fatia do bolo, né? O corretor ganhava, o motorista ganhava, o corretor e o exportador, todo mundo dava uma mordida no café. Todo mundo dava, porque o saco de café passava em diversas mãos. Saía da nossa mão para o exportador maquinava o café, porque também às vezes ele mudava o sistema, e daí ele trocava, fazia logo o padrão para embarcar para o porto, entendeu? Quer dizer, mais uma mordida de Porto para Paraná, de Londrina para Paranaguá para exportar. Quer dizer, o café passou na mão de diversos setores para chegar ao ponto da exportação. Mas a mordida maior de quem que é? Do exportador. Do exportador. Estava na mão deles, né? Nós era o peixinho, a gente dava só uma casquinha. O senhor ia falar em volume, né? Então, veja bem, tem que o senhor repetir essa frase. Nova Esperança foi considerada princesa, né? Nova Esperança foi considerada, eu vou chegar... Nova Esperança,
A Nova Esperança era a maior comarca de café do Paraná. Porque nós abrangia, naquela época, até 1962, era a comarca maior da região, chegava até no Rio Paraná, né? Eles pegavam de Uniflor, Cruzeiro do Sul, Paranacite, Inajá, essa região toda era a comarca de Nova Esperança. Então, nós fomos considerados, Nova Esperança foi considerada a maior comarca produtora do café do mundo. Do mundo, não é do Brasil, não. Do mundo. Nós chegamos a produzir a comarca de Nova Esperança, depois vamos chegar no município, mas a comarca de Nova Esperança chegou a ter 350 milhões de café plantado. Pé de café. 350 milhões de café plantado. A comarca de Nova Esperança. E o município de Nova Esperança, só o município, tinha 45 milhões de pés de café plantado. Certo? Que nós chegamos a produzir mais ou menos 4 milhões de sacas de café em coco, o município, correspondente mais ou menos a 1,5 milhão de saca limpa. Isso foi a produção de café do município de Nova Esperança. Então nós fomos um dos maiores produtores de café do mundo, a comarca de Nova Esperança, até 62. Quem que era o concorrente nosso? Assim, que chegava perto? Olha, a Colômbia. O único país. E no Brasil? No Brasil, outro município maior, eu acho que foi Londrina. Que era o maior, chamava capital mundial do café. Londrina chamava capital mundial do café. Mas chamava, mas não era. Ficou ainda esse nome, capital mundial do café, mas depois acabou, né? De fato, era, porque centralizou muito Londrina, né? Que ela centralizou aquela região toda de café, era uma região muito rica de café também, né? Porque foi uma região muito boa, né? Então ela centralizou aquela parte aí, né? E a qualidade do café, então, era boa? Boa. Nós tivemos uma época boa, porque o café é o seguinte, ele nem todo ano dá qualidade boa, depende muito do tempo também, né? Um ano bom, corre bem, dá uma qualidade boa. Tem uma vez que eu falei para vocês, em 62 tivemos uma péssima qualidade do tempo também, né? Então, quer dizer, mas fomos uma região muito boa de café. E aí, então, o senhor acertaram umas 2 ou 3, e o que aconteceu, então, daí para frente? Depois foi repartir, fomos aí, por exemplo, momentâneo, a sociedade foi diminuindo, né? Aqui em Nova Esperança, quando nós montamos a máquina aqui, aí eu fiquei sozinho com a máquina. Eu fiquei com a máquina em Cruzeiro do Sul, e Atalaia e Nova Esperança. Eu tive máquina também em Cruzeiro do Sul também, né? Mas aí fomos, naquela época, em 69, o Manzotti saiu, né, da firma, e eu fiquei sozinho com as máquinas de Nova Esperança, Atalaia e Cruzeiro do Sul. E depois veio, decorrer de um tempo mais ou menos, veio uma situação meio difícil naquela base, depois de 75. 75 veio aquela geada grande, e naquela geada foi quando o café deu uma alta muito grande, e depois, em seguida, ele deu uma quebra violenta. Ele chegou à base de 4 mil cruzeiros o saco, e ele voltou a 1.800, 1.900. Então foi um prejuízo muito grande. Né? Foi quando perdi muito dinheiro naquela época. Foi em 75, 76. Qual foi o auge do mercado do café? Foi em 69. Nossa, foi o maior volume de café. Em 69 foi a maior produção de café. Produziu barbaridade. Eu sou novo aqui, mas eu ouço dizer que o senhor chegou a ser uma das pessoas mais bem-sucedidas aqui de Nova Esperança. Essa é a pessoa que fala. Eu tive muita sorte, muito nome. Eu sempre procurei levar as coisas muito certas, né? Então tinha assim, mas não era aqui, pessoal. Eu era muito aventureiro, eu tive muita sorte, muita proteção em propriedade. Eu comprava muito, tive muito crédito, eu comprava muita fazenda e tive muita sorte nessa parte, né? Mas eu não era fator de facilidade em negócio que eu tinha, né? O senhor diversificou, o senhor montou outros negócios? Não, depois eu tinha muita propriedade, mexi muito, depois eu fiquei muito com terra, gado também. Depois eu andei comprando, naquela época comprei muita fazenda lá em Mato Grosso, né? Para mexer com gado também lá na região do norte de Mato Grosso. Isso, né? Após 75? Antes? Não, quando? Porque aí, essa diversificação foi depois da geada? Depois da geada. Aí, depois da geada eu fiquei até em 80,
81, depois veio mais uma geada, e aí foi diminuindo o café, né? Porque foi acabando. Com essa diversificação, o senhor começou a mexer com outros tipos de economia, de produção. O que o senhor começou a mexer? Eu sempre tive assim, o seguinte, mesmo no ramo de café, mesmo quando era comerciante, eu sempre tive também agricultura, sempre fui, por exemplo, produtor. Eu sempre tive comércio de café, depois no volume que eu fui adquirindo condições financeiras melhores, eu fui comprando fazenda e sempre mexi com gado, café, entendeu? Então, quer dizer, permaneci depois com a agricultura. Quando eu parei com o café, com a máquina de café, permaneci com a agricultura, certo? Fiquei com a agricultura, com lavoura e com produção, tanto aqui como em Minas, e muita propriedade também em Minas Gerais, parti para Minas Gerais, aqui quando, por mais da geada que surgiu o fracasso do café, eu passei a ter fazenda em Minas de café, certo? Tive muita fazenda de café lá em Minas e foi quando eu mudei. Mas só para terminar essa questão do café, né? Tem alguns episódios aí que eu acho interessante, né? A questão dos estoques do IBC de qualidade inferior, o senhor podia falar um pouco a respeito? O IBC é o seguinte, naquela época do comércio volume do café, existia 3 qualidades de café. A cota comum era café de exportação. A cota consumo interno era um café mais inferior. Consumo interno era para consumo para torrador. Então você embarcava, por exemplo, 60% de café bom, comum, cota comum. Para liberar a cota comum, você tinha que pôr 30% de café consumo interno e 10% de expurgo, que era a escolha. Então, para liberar a cota comum, você era obrigado por 60% de café bom, 30% de café inferior, que era o que o IBC te comprava, que era consumo interno, e 10% chamava expurgo. Expurgo é a escolha, que era o café mais inferior que tinha. Esses cafés ficou armazenado muito tempo, e com estoque muito grande, o governo resolveu eliminar esses 30% e esses 10% de café baixo, que era o consumo interno e era o expurgo. E é que ficava depositado no IBC. Exatamente, depositado no IBC. Esse café já era pago pelo IBC, já era do governo já. Como esse café estava armazenado em pouco comércio e tinha muito volume de café, o governo resolveu, isso foi no governo do Castelo Branco, isso foi em 64, 65. O governo pegou esses cafés que estavam aqui no armazém, mais ou menos 30, 35 mil sacas de café, consumo interno, e mais 10 mil sacas de café de expurgo, e queimou. Tirou daí e jogou aqui embaixo, perto de onde é o Sorizal, aí mais ou menos, e queimou esses cafés tudo aí. Queimou mais ou menos 30 a 40 mil sacas de café. Foi queimado em 64 no governo do Castelo Branco, certo? Para diminuir esse estoque de café baixo, certo? Que depois acabou. Depois que ele mudou essa resolução, acabou esse negócio de cota, se chamava cota de sacrifício. Aí acabou o negócio de cota. Aí o café estava liberado, você podia vender sem esse cota de sacrifício. O senhor mesmo, o senhor estava comentando que o senhor também colocou fogo no café do senhor. Não, aí nós tínhamos um armazém, porque nós tínhamos uma máquina lá embaixo, e nós armazenávamos muito café. Para evitar muita despesa de armazém gerais, nós alugamos um armazém aqui na Avenida São José, um armazém vazio que tinha aí, porque naquela época o Banco do Brasil fazia um comodato. Comodato quer dizer, você podia ter um armazém por tua conta, só que tinha que ter um fiel depositário. Então você podia pegar café, sem pagar armazenagem, sempre que o armazém era teu, você podia pôr o café aí, cada vez que você colocava 1000 sacos ou 500 sacos, o governo te financiava. Você podia armazenar lá. E tinha um fiel depositário que ficava com a chave. Cada vez que eu ia pôr um café, o fiel do armazém tinha que ir lá abrir o armazém para mim pôr o café. Se eu fosse tirar, eu chegava no Banco do Brasil e dizia, eu vou vender 1000 sacos do lote tal. Logicamente, o fiel do armazém, da chave, abriu o armazém para me tirar o café. Então eu vivia. E nesse armazém eu tinha 12.400 sacas de café. E mais um vizinho lá também que tinha mais 2.000 e poucas sacas. E esse armazém incendiou.
Então esse foi queimado aí, no estoque nosso, 12.400 sacas de Foi café. acidental, quer dizer, foi uma coisa aleatória. Um circuito, isso aqui foi do armazém lá e queimou esse estoque de café lá, né? Mas era financiado no Banco do Brasil mesmo, esse café. Aí o seguro deve ter... Aí era segurado pelo Banco do Brasil mesmo, então não houve prejuízo nenhum, porque estava segurado pelo valor real e o banco pagou, e o seguro pagou realmente pelo valor. O IBC, aquele foi construído em que ano, você lembra disso? Foi em 1960, por aí, o armazém do IBC. Foi construído. Inclusive esse armazém, esse terreno do armazém aí, foi adoado pelos próprios maquinistas. Para esse próprio armazém vir aqui, nós tivemos que comprar o terreno e adoar para o IBC. Esse terreno foi adoado pelos maquinistas. Cada um de nós deu uma parte e compramos esses 2 alqueires de terra aí. Para fazer esse armazém aí. Que ajudava na comercialização de vocês. Exatamente, que favoreceu nós, que foi para a agricultura foi uma grande coisa, né? Porque o que sustentou o mercado de café mesmo foi o IBC, porque o IBC garantiu o preço. Entendeu? Depois que acabou o IBC, que o mercado de café relaxou. Mas enquanto existia o IBC, havia uma garantia muito grande. Porque você tinha, se o mercado, hoje, por exemplo, vamos supor que o governo te garantia 140 cruzeiros do saco. Vamos supor, não importa. Hoje o mercado está aí no mercado a 105, 110. Você tinha alternativa, você colocava aqui no armazém do IBC. Hoje não tem, você está com o mercado largado, entendeu? Não tem garantia. O senhor na época chegou a ter um avião. Cheguei. E o senhor tinha contatos com outros centros produtores de comercialização? Como é que era? Não, eu tinha esse avião, ultimamente esse avião maior que eu tinha, é porque eu tinha muita fazenda lá para o norte de Mato Grosso, para facilitar o serviço eu tinha esse avião aqui, né? Eu tive avião menor, pequeno, mas só para a região aqui, mas geralmente esse avião, o último que eu tive, foi justamente porque eu tinha fazenda lá para cima, para facilitar o serviço. Não foi em função do café? Não, isso foi em função mesmo, da pecuária, da pecuária. Tá. Aí chegou 75, teve a queda do café. O que aconteceu com Nova Esperança? Foi diminuindo. Da medida que foi diminuindo a produção de café, o volume do comércio, aí o que aconteceu? Da medida que foi acabando o volume de café, entrou a Mora. A Mora foi esses pequenos produtores aí, que além da geada, nós tivemos um problema muito sério aqui, foi a doença da nematóide. Não foi tanto a geada, porque a geada você recuperava a agricultura. Mas a nematóide não teve cura. A nematóide é uma doença tão brava que até hoje ninguém descobriu. E a nematóide entrou violentamente na nossa região. Nova Esperança foi a maior cidade mais prejudicada de nematóide. Foi o que eliminou. Além da geada veio a nematóide e acabou com os cafeeiros nossos aqui, entendeu? E foi quando entrou a Mora e a granja de galinhas. Quem trouxe a Mora? Aqui quem surgiu com a Mora foi o Hercílio. Bem, não foi só o Hercílio. Aqui existia um japonês chamado Tokumoto. Tokumoto foi quem incentivou, o Hercílio era prefeito, e esse Tokumoto falou com o Hercílio, falou, olha, tem em Cornélio Procópio, tem a Canebo lá, que ela tem a fiação de seda lá. E tem interesse em Nova Esperança porque é uma região arenosa e é boa para mora. Entendeu? E como os cafeiros aqui estão diminuindo, seria interessante entrar o plantio da mora, né? Aí foi quando eles foram lá para esse japonês que entusiasmou, o japonês, o gerente do Banco do Brasil, que era o seu Valino, também, que deu uma cobertura muito grande, que foi junto para Cornélio Procópio, e conversando com a Canebo lá, a Canebo ofereceu naquela época, se Nova Esperança atingisse uma meta de 900 alqueires em Amora, ele montaria uma indústria aqui. Mas quer dizer que não montou, né? Mas prometeu que se eles atingissem essa área de 900 alqueires de Amora, eles montariam uma fiação de seda aqui. Não nada aconteceu, mas montaram um depósito. Né? E foi então que surgiu aí, o entusiasmo desse japonês e mais o entusiasmo da própria Canebo lá de Cornélio, que vinha aqui dar assistência, que entrou a questão da Mora, mas foi no governo do Hercílio Clério. A Mora entrou naquela época. Então teve influência política aí, né? Teve. E os granjeiros, quando começaram a se desenvolver? O granjeiro começou naquela época também, começou por aí naquela época também. Começou a aumentar. Foi mais ou menos
A granja começou mais ou menos aqui em 70, mais ou menos. Em 65, 70 começou. A primeira granja aqui foi do Yamamoto, aqui do Yamamoto, que começou com granja de... Eles mexiam com tudo. Quem? Os Yamamoto. Ele mexia com... Eles foram também na granja de café também. Eles tiveram... O Yamamoto começou com uma máquina de arroz aqui. E quando surgiu o negócio de café, eles pararam com a máquina de arroz e montaram uma máquina de café. E depois, em seguida, eles já começaram com um negócio de granja, certo? Granja de galinha, e foram aumentando e ficaram justamente... Hoje é o maior granjeiro de Nova Esperança aqui, é o Yamamoto, né? Começou naquela época. O senhor sabe por que eles decidiram por granja de ovos? Não sei, porque exatamente eles já eram... Acho que eles tinham conhecimento já, mais ou menos, do ramo, né? Eles tinham conhecimento do ramo já. Então, Suzão, vamos falar um pouco de política, então. Qual foi a participação do senhor na política de Nova Esperança? Como foi a sua influência? O senhor era uma pessoa influente, uma pessoa importante do município. Mas eu não sei se foi por uma questão de muita amizade. Eu sempre fui procurado. Na primeira época da política, fui procurado aqui, foi o seguinte. Quando surgiram, mais ou menos, o começo da política, quando o Paulo Pimentel era secretário da Agricultura do Paraná, que o Ney Braga era governador, o Paulo Pimentel teve em Nova Esperança fazendo uma visita, ele era muito dado com o pessoal, e fizeram um jantar muito grande em Nova Esperança e tal. E conversando para lá, o Paulo falou, eu sou governador, sou candidato a governador. Aí, mas e de Nova Esperança? Por aqui tem um rapaz que podia ser prefeito de Nova Esperança. Eu nunca nem pensava em ser candidato, nunca. Aí quando foi num domingo, 9h30, 10 horas da noite, eu estava na missa, 10 horas mais ou menos, cheguei, o Paulo Pimentel estava me esperando. A turma estava me esperando aí. Saí da missa, o que estou dizendo? Não, o Paulo Pimentel quer falar com você. Mas por quê? Não, Paulo, eu nem sabia o que era política, nem pensando em política. Aí o Paulo era noção também, né? Paulo, seu João, eu estive aí num jantar aí, e a turma está falando que você tinha que ser candidato a prefeito de Nova Esperança. Eu falei, doutor Paulo, eu não tenho pensamento nenhum e tal. Não, você vem cá, monta aqui. Me leva no aeroporto. Aí peguei, tinha aeroporto, né? Olha, é o seguinte, você é um moço novo, você vê como é isso? Você é um moço novo, você tem tudo pela frente. Eu vi aqui na cidade que a turma gosta de você. Eu vou ser governador do Paraná. E se você for candidato a prefeito, eu vou dar todo o apoio. Eu fui com o seu jeito, gostei de você e tal, e você vai ser candidato a prefeito. Eu não estou pensando nisso. Isso foi o início de política que começou naquela época já. Isso foi... Deixa eu ver que época foi que o Paulo foi governador. Em 60, quer ver? Quem era o prefeito aqui na época? Na época era o... Deixa eu ver, era o Armando. Primeira gestão do Armando ainda. 64. Aí o Paulo Pimentel foi governador, entendeu? Foi governador. E naquela época, quando surgiu o negócio de política e tal, o finado Miran Peri era candidato, foi deputado estadual. E ele, naquela época, ele foi depois da Revolução em 64, 65, o Miran Peri foi cassado. Foi cassado política. Foi cassado e ficou a vaga aqui. Ficou a vaga para deputado. Aí eu fui procurado. Naquela época também já foi procurado. Pô, você tinha que ser candidato deputado no lugar do filhado Miran Peri. Mas eu falei, bom, não tenho condições nenhuma. A primeira coisa é que eu sou analfabeto, não tenho condições de ser candidato. Mas como é que você vai aprender se você vai enfrentar uma boca quente dessa? Eu falei, não quero, não aceito. Aí, como é que vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos lançar o Basílio. Mas aí fomos para... Mas Basílio tal, sem condições financeiras nenhuma, né? Aí juntamos, não, Basílio, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo eu ajudo você financeiramente. Eu faço a campanha para você. Já era político? Eu não era, o Basílio tinha sido vereador só. O pai dele foi prefeito, né? Mas como o Basílio perdeu 2 vezes aqui para candidato a prefeito. Ele perdeu 2 vezes aqui. 2 vezes ele perdeu. Foi a sorte dele perder para prefeito, porque senão ele estaria até aqui hoje, aqui, né? A sorte dele foi perder para prefeito. Que aí ele foi candidato a deputado. Aí fizemos a campanha dele. Tinha aqui o finado Cardoso, que era vereador. E o Cardoso também deu uma mão muito grande. Então fizemos a campanha do Basílio. Isso
Acho que foi em 65, 66 por aí. O senhor Armando foi em até 64. Depois do Armando, o senhor Pedro Sampaio. A campanha do Pedro Sampaio por aí, exatamente. Um pouco antes foi. Aí lançamos o Basílio para deputado e ganhamos, né? Fizemos, estava vaga a região. E até quem indicou o Basílio para ser candidato da região aqui foi o governador Haroldo Lemperi, que era governador do Paraná. Foi quando o governador, entre Nova Esperança e Alto Paraná, que tinha o Agostinho Stefanello, ele preferiu jogar o Basílio, porque o Haroldo naquela mandava, ele era o líder do Paraná, ele era o líder da arena. O que ele indicava no Paraná, o governo aceitava, né? Então ele indicou também que podia ser o Basílio, e deu todo o apoio, o Basílio ganhou, naquela época ele foi deputado. Aí começou conhecimento político, em toda a campanha política, todo mundo procurava a gente e tal, e foi quando a gente tomou conhecimento político, né? Naquela época em diante a gente acompanhou a política. O senhor apoiou o Basílio e ele perdeu? Ganhou para deputado. Ele perdeu para a eleição para prefeito. Para prefeito ele perdeu 2 vezes. Perdeu para o Perdeu para o Armando e perdeu pelo Pedro Sampaio. Ele perdeu 2 vezes. 2 vezes. Mas aí o senhor chegou a ser vice-prefeito. Aí na campanha do Armando em 67 ou 68, quando o Armando foi candidato, eu fui candidato, aí eu fui vice do Armando. Aí eu fui candidato, aliás, foi vice do Armando. Foi quando ganhamos a eleição do Basílio, que o Basílio era candidato a prefeito e perdeu. Aí quando ele perdeu, aí depois de nós se elegemos, que nós apoiamos o Basílio para ser deputado. Mas aí quando o senhor foi vice-prefeito, o senhor concorreu contra ele? Contra ele. Contra ele para prefeito. Certo? Depois foi quando que nós ganhamos, que o finado Mirai Peri era deputado e morreu, foi quando nós lançamos o Basílio, né, para deputado. Tá, e aí? Fala mais um pouquinho da participação política do senhor. Aí continuei como vice, né, do Armando. Depois, no fim do mandato do Armando, eu fui procurado para ser candidato único também, né, e na gestão do Armando. E nessa época, depois que eu fui procurado para ser candidato a prefeito, por uma circunstância minha, mais ou menos, depois de mais ou menos começar a política, eu achei que não devia, tinha problemas, divergência entre um problema entre eu e o Armando, que ele desejava que o João também fosse candidato. Aí, para não concorrer entre 2 candidatos, eu renunciei e deixei o cargo vago, né? O João Felipe. Para que fosse o João Felipe. Mas nesse meio de tempo, o Armando perdeu o prazo, o prazo era até dia 24 de agosto, ficou sem prazo. Então ficou a candidatura minha ficou vaga. Ficou só o finado Ziquia, que era candidato a vice, ficou o Ziquia mantendo como vice-prefeito. Como ficou vaga a candidatura minha, aí nós lançamos o Ercílio. Aí o Ercílio foi que substituiu a minha candidatura. Aí o Ercílio concorreu contra o Mané Gaona, que era do MDB. E o Ercílio, aí ganhamos do Mané Gaona. O Ercílio manteve como candidato. E depois, em seguida, depois do Ercílio, lançamos o Severino. Também apoiamos o doutor Severino, né, que fizemos a campanha do doutor Severino. Aí foi a continuação. E aí, naquela época, eu fui presidente do partido, da Arena, que era Arena e MDB, né? E sempre acompanhando a política. Depois daquela época, logicamente, depois eu não fui procurado para ser candidato, achei que não devia de ser, e não deu certo e desisti. Mas sempre apoiei os candidatos. Sempre teve uma participação política. Sempre tive, ajudei, procurando, participando, né? Qual a diferença que o senhor vê da política daquela época para a política de hoje? Olha, Em Nova Esperança. Eu acho a diferença muito porque naquela época havia uma união muito maior. Depois da eleição, do Severino para cá, criou diversos partidos. Então, houve uma separação, dividiu o grupo, porque nós eram 2 grupos unidos, mais ou menos, onde por exemplo, nós fazíamos muita reunião, e a turma colaborava. Então, onde pendia o nosso lado, que era um lado forte, a gente fazia e ganhava a eleição, né? Tanto que foi difícil nós perder a eleição.
Foi difícil perder. Então, dividiu. Depois que dividiu, agora, por exemplo, ficou dificultoso, porque dividiu hoje 3, 4 grupos. Não tem mais união Nova Esperança. Não tem mais união. Hoje tem 4, 5 divergências políticas. É o partido de um lado, o partido do outro, outro partido de um lado. Quer dizer, naquela época, não. Naquela época havia união mesmo. Tanto é que a gente se unia. Tinha força política. Então, hoje eu acho que dificultou barbaridade. E a concorrência só era na época da eleição. Passada a eleição, todo mundo era amigo. Todo mundo amigo. Tanto que eu nunca tive problema de inimizade. Havia esse problema, mas era companheirismo, não tinha problema. Eu nunca tive divergência nenhuma política. Nunca. Agora, depois do decorrer da divisão que dividiu barbaridade, hoje, por exemplo, você tive concorrendo aí com 4, 5 candidatos, né? E antes era 2 candidatos. Até candidato único houve aqui. Né? Havia união que eu fui procurado para ser candidato. Havia união que existia, né? Agora não, agora dividiu barbaridade. Nessa época aí, já no princípio da atividade política do senhor, como que era o salário do prefeito? Olha, para te falar a verdade, o salário do prefeito eu não tenho conhecimento qual é que era o valor, viu? O vice não ganhava nada, né? Não, o vice não ganhava. O vereador não ganhava nada. O senhor tem lembrança dos primeiros prefeitos que assumiram aqui? Tenho. Existia vice? Porque me parece que... Não, o vice começou no tempo do Pedro Sampaio. No Pedro Zanunço não houve vice. Então, o seu José Teixeira, o primeiro prefeito, não teve vice? Não teve vice. O seu Kepler também não? Não. O seu Pedro Zanunço também não. E o senhor Armando, no primeiro mandato, também não? Primeiro mandato também não. Aí quando chegou na época do seu Pedro Arthur Sampaio, aí sim. Aí teve o final do Júlio Zacaria. Foi o primeiro vice. Primeiro vice que teve. Daí para frente... Exatamente. E depois do Júlio Zacaria fui eu. O senhor foi vice do senhor Armando? É. Depois do Pedro Sampaio foi o Armando. E aí o senhor foi o vice do Armando. Mas nem vereador tinha ordenado naquela época, viu? Nem vereador e nem vice-prefeito. O senhor sabe quando é que passou a ter salário o vereador? Deixa eu ver. Eu acho que foi, eu não posso te afirmar exatamente quando é que teve salário, viu? Se foi no governo do Pedro Sampaio não teve salário. E no Armando também não teve salário. No Severino começou. No Severino começou, doutor Severino. Não, no começo do Ercílio Cléry. O Ercílio Cléry começou com ordenado. Do Ercílio começou ordenado do vereador e do prefeito. Mas era uma coisa a nível nacional. Nível nacional. Não era municipal, não era nível nacional. Sr. João, mesmo sem salário, existia aquela disputa para vereador? Tinha. Era uma questão de amor pela cidade. Aquele povo fazia questão de lutar sem interesse nenhum, porque ninguém ganhava nada com isso, viu? Nem para ver. Seria um status, seria isso? Não? É uma questão de amor pela e essa é a diferença para hoje, não? Hoje a turma está mais interessada pelo ordenado, né? Hoje está lutando para ser ganhado para ganhar dinheiro, né? Hoje vereador tanto para prefeito como para vereador, né? Um vereador ganhando ordenado e ganhando, hoje ele luta para isso, né? Bom, não é só em termo, luta porque gosta também, lógico. Se ninguém gostasse, ninguém entrava, né? Mas além disso, tem um ordenado que ajuda também, né? E já ainda dentro da política, o que o senhor se lembra assim, de como era a relação do prefeito do município com o governo, ou com o governo do estado, o acesso, a busca por verba, essas coisas? O acesso foi o seguinte: sempre teve dificuldade entre a situação e a posição. Se você é governo, você tinha facilidade. Você não é governo, você tem as portas fechadas. Isso sempre foi assim. Essa foi a razão, então, da mudança de partido do Armando? Exatamente. Para passar para a Arena foi a situação obrigatória. Quem foi o Haroldo. Ele exigiu. O Haroldo é quem? Era governador do Paraná. Ele exigiu que quem mudasse de partido. Era eu e o Armando. O Armando era prefeito e eu era vice. Ele exigiu. O Armando e o senhor era do MDB. O Haroldo Leão Pérez? Era da Arena. Aí, era dois partidos, Arena e MDB só. Nessa época os senhores mudaram de partido? Mudamos de partido, para facilitar, porque as portas estavam fechadas. E o que isso trouxe de benefício para nós? Bom, imediatamente trouxe, logicamente. O Armando foi muito bem atendido. Essa região aqui da água, da Sanepar,
foi na gestão do Armando, foi um dos municípios que mais rápido conseguiu água na região, foi Nova Esperança. E foi no governo no governo do Armando e no governo do Haroldo. Eu me lembro muito bem que essa viagem até foi eu que fui indo com o Armando para Curitiba, né? O Armando para isso era muito controlado, viu? O Armando tinha um esquema, ele quando ia para Curitiba já levava o negócio prontinho. Se você perguntasse uma coisa, ele falava, tá aqui. Tá. Então nós chegamos em Curitiba, fomos lá na Sanepar lá. Aí, seu prefeito, o que o senhor empreendedor de água? O que o senhor tem de projeto para Nova Esperança? Qual é a população, qual é a necessidade de Nova Esperança para água? Abriu o caderno, quer dizer, então, ele já levava o negócio mastigado. Nesse período, os governadores eram indicados pelo governo federal. Porque era a época da Revolução. Da Revolução. O Haroldo foi indicado pelo governo federal, pelo Médici, era governo Médici naquela época. Era o Emílio Médici. E os municípios continuavam havendo eleição. Os municípios continuavam. E existia na época dessas eleições municipais o interesse do governador quem iria ganhar aqui. Perfeitamente. E havia alguma interferência direta durante a campanha, não? Ou só depois? Não, geralmente o governo procurava o apoio geralmente do candidato dele, né? Sempre foi assim, né? Ele procurava... Não, sim, mas ele chegava a interferir em alguma coisa? Não interferia nada. Ele era livre. Logicamente, o candidato concorria, justamente era um direito democrático que podia concorrer contra, né? Mas não havia interferência nenhuma, né? Você podia concorrer. Então não tinha problema nenhum, mas a questão lá em cima, se você fosse oposição, você encontraria dificuldade. Isso não tinha nem dúvida. Isso agora, depois que o Armando passou a participar da arena do próprio governo, facilitou, inclusive quando nós conseguimos aqui a negócio do telefone, por exemplo, nós fomos naquela época, nós fomos falar com o governador em Maringá, ele falou, vocês querem? Naquela época eles tinham, não era direto, tinha essa, como é que chamava? Existia, você tinha que primeiro fazer um convênio com o governo para poder conseguir essa linha telefônica. Aí nós fomos falar com o governador, ele falou, mas vocês perderam o prazo, que o Pedro Sampaio não entrou naquele convênio para a linha telefônica, então ele não tinha direito naquela época, de conseguir o telefone imediato. Mas o Armando, naquela época, ele era furão para isso. Ele conseguiu lá modificar a coisa e conseguimos que nós instalássemos também imediatamente o telefone em Nova Esperança, né? Isso no governo do governo já não era mais nem o Haroldo, tinha sido cassado, era o Parigô de Souza, que era já o governador do Paraná. O senhor não foi cassado? Existia muito comentário. Dizem que ele estava participando de uma conversa que houve num acerto lá, e foi gravada uma fita, entendeu? E com isso foi com que cassaram ele. Tanto que no dia... Mas o motivo... Não sei, houve um motivo que diz ele que não era. Ele depois justificou que foi injustiça, uma perseguição política, não sei. Inclusive, quando ele veio inaugurar aqui essa caixa d'água aqui, no dia que ele inaugurou a caixa d'água aqui, que ele fez ele fez o discurso da caixa d'água aqui, da inauguração, imediatamente ele ele assinou um projeto, assinou autorizando a ligação de Nova Esperança até o Rio, essa rodovia, esse asfalto aqui, foi feito pelo projeto do Haroldo. Ele que assinou essa estrada inglesa que fosse asfaltada. Então nós procuramos. Não, eu vou deixar pronto para vocês aqui. A estrada inglesa vai ser asfaltada. Eu vou autorizar o projeto e já fica autorizado. Foi feito aqui em Nova Esperança. Entendeu? Aí foi quando ele já saiu daqui, já foi para Brasília, chegando lá já era cassado. Quando ele chegou em Brasília, foi entregar o mandato já. Sr. João, o senhor falou da questão da Sanepar, do telefone, né? E como que era a questão da saúde pública naquela época? Como que era, o que tinha disponível para a população e quais as dificuldades que ele tinha? Olha, naquela época, na realidade, saúde pública nós não tínhamos aqui, praticamente. Não. Praticamente era zero, viu?
tinha doença. Não tinha. Saúde naquela época era nota zero. Só para a gente não ficar depois sem gravar isso, eu não sei nem se já foi comentado, qual a quantidade de máquinas de café mesmo que chegou a ter Nova Esperança? Nós tivemos aqui, dentro da cidade, só aqui nós tivemos 18 máquinas, aqui dentro. Aí contamos, por exemplo, Barão de Lucena, porque também participava daqui, de Barão de Lucena e Vaitinga. Né? São 20. Pode falar. Então, o município de Nova Esperança, ele tinha 20 máquinas de café. 18 dentro da cidade aqui. Uma no Barão de Lucena e outra em Vaitinga. Isso só foi para resgatar. São 20 máquinas. 20 máquinas. E também teve um problema seríssimo que foi a erosão, né? Por causa do terreno ali do Caiuá. Como foi a luta, a batalha para combater isso? Eu lembro quem quem campou isso? O combate da erosão foi mais ou menos no governo Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Que ele conseguiu combater a erosão. Porque naquela época, inclusive, era feito tudo aqui, essa tubulação que foi feita aqui, por exemplo, foi tudo na base do enxadão, da enxada, porque essa tubulação que tem aqui, do campo de futebol aqui, porque tem umas coisas que a gente critica muito o Armando, porque não fez nada, mas foi muita coisa que foi enterrada, né? Porque quem não tem conhecimento, às vezes critica sem saber, né? Eu tenho conhecimento disso aí porque eu vi. Então essa tubulação, que hoje nós tem a sorte de não ter essa invasão de água aí, de tubulação pequena, foi o Armando que fez essa tubulação daqui, do campo de futebol, mais ou menos, até na erosão lá embaixo, mas com um tubo desse tamanho, feito na base de enxadão, certo? Foi o que salvou Nova Esperança, porque se não tivesse feito aquilo, vamos supor, tivesse feito um asfalto por cima disso aí, sem essa tubulação, o que seria de Nova Esperança? Hein? Ele não ia jogado fora. Essa tubulação grande, feita até lá embaixo na erosão, foi feita na mão do Armando. Morreu gente com fome. E morreu um cunhado do Zé Benatti, morreu enterrado lá, caiu fazendo serviço lá, caiu uma terra em cima dele, acabou matando ele lá. Só mais um episódio que eu gostaria que o senhor comentasse sobre o aeroporto, né? Que é um sinal de desenvolvimento e acabou acabando. O senhor teve alguma participação na construção do aeroporto, ou dos hangares, enfim? Aí é o seguinte, bom, o aeroporto antigamente era aqui, né? O primeiro aeroporto. É o primeiro aeroporto. Era reconhecido. Né? Então eu não sei se vocês querem citar o que houve em Nova Esperança antes. Nós tivemos aqui a companhia de aviões. Nós tivemos a VASP e a Real. Nós tivemos isso em Nova Esperança também, né? Que um fato que não sei se alguém comentou isso com vocês já também. Tivemos a VASP e a Real. Um movimento grande de aviões, 2 aviões por dia aqui, naquela época. Bom, surgiu o negócio da caixa d'água aí, então, logicamente, ficou na cabeceira da pista. Foi obrigado a desativar o campo. Isso eu concordo com o Armando, desativou e tal. Só que não desativou, mas não colocou, não arrumou outro local. Desativou, mas não mudou. Onde que era o aeroporto, então, esse aeroporto? Era aqui mesmo, cabeceira aqui. Da prefeitura. A prefeitura nova. Não, onde tem o armazém de... Na prefeitura. Para ficar registrado. Da prefeitura. Aonde que é? Começava onde? Eu começava aqui na cabeceira da prefeitura, no rumo da cabeceira da caixa d'água aí, entendeu? Era reto aqui, descia lá embaixo. Quer dizer, a cabeceira da pista saía em cima da caixa d'água. Passava pelo IBC? Passava em cima, mais ou menos, do IBC. Passava para cá do IBC um pouquinho. Para cá do IBC um pouquinho. Passava bem nesse rumo aqui. Mais ou menos. Passava por aqui. Até no Clube da Canel. Hein? Até no Clube da Canel, mais ou menos. Mais ou menos. Ele se está lá embaixo. Mais ou menos até onde? Até aqui, mais ou menos, no fundo da... Em geral, mais ou menos 1.200 metros, mais ou menos, de pista, né? Mais ou menos metros de pista, mais ou menos. Ele foi desativado em que é? Deixa eu ver agora. Mais ou menos. Foi na gestão do Armando, na última gestão do Armando. Foi desativado. Desativado na última gestão do Armando. 73. Não, foi 67, 68 por aí. Na 64, não, foi na gestão do Armando. Na primeira Na segunda gestão. A segunda gestão foi de 69 a 73. Foi na segunda gestão. Foi na segunda gestão quando nós conseguimos a água, a Sanepar,
Quando nós conseguimos a Sanepar, que foi construída a caixa d'água aí, fomos obrigados a desativar, porque ficava na cabeceira da pista, né? Perfeito. Então foi quando desativamos aí. Foi 67, 68 por aí. E depois? Depois ficamos sem aeroporto aqui. Aí depois, no decorrer do tempo, que eu comprei avião, mais um amigo meu também tinha avião, que nós conseguimos aqui, adquirimos do Fazenda Ribeiro aí, ele doou 5 alqueires para nós construir uma pista aí, né? Aí foi quando nós conseguimos uma pista de uma pista pequena, mas Aviões pequenos. aviões pequenos. Mas fizemos uma pista boa aí, mais ou menos 1.200 metros de... Foi desativado por quê? Foi desativado na mão do Ercílio. Na última gestão do Ercílio, desativou ela. Aliás, perdimos muito com isso, viu? Não é pouca coisa, mas perdimos. Porque agora, vou fazer um pequeno comentário aí do que espera. Castelo Branco, o prefeito de Castelo Branco, ele pegou e uma turma de empresários de Maringá, acho que são 20 empresários de Maringá, 20 ou 25 ou 35. Eu conheço até uns par dele lá. Eles, como mudou o aeroporto de Maringá de local, e para evitar esses aviões pequenos, para não estar aquela de CDC, fazer plano de voo, quando é que você vai, qual é hora que você vai chegar, para evitar esse problema de IAC, né? Eles conseguiram aqui com o prefeito, ele doou 10 alqueires de terra, 10 alqueires de terra. E esses... de Castelo Branco. E eles vão aí, já estão fazendo hangar, vão fazer uma pista, vai ser asfaltada, vai ter oficina, vai ter posto, vai ter bomba de gasolina, então vai ter mais ou menos aí estacionado uns 20, 25 aviões aí. Quer dizer, se o prefeito fosse mais... Eu digo, nós perdemos muita coisa por falta de inteligência administrativa. Esse campo podia ter sido, antes de ser lá hoje, se nós tivéssemos essa pista aqui, os empresários, o que eles iam fazer? Não ia procurar Castelo Branco, eles iam asfaltar essa pista, ia fazer hangar, ia fazer posto de gasolina, ia fazer oficina aí, ia ter 20 ou 25 aviões parados aí, onde ia dar um momento de táxi, momento de gente, tudo, e ia ser ter capacidade, porque tem um monte de... Hoje um empresário desce, o outro sobe, quer dizer, tudo é momento para a cidade. Perdimos isso aí também por burrice administrativa. Eu acho que foi uma burrice. Você nunca pode desativar o que você tem. Eu acho que tem que aumentar, não desativar. Na verdade, você tinha... Então, o que ele podia fazer? Mas eu tive que trocar para pegar 2 arqueiros para a indústria. 2 arqueiros que ele pegou do Ribeiro para cima do asfalto, ele podia chegar em Maringá, falar com o Ribeiro, desapropriar 2 arqueiros e fazer as indústrias e manter o aeroporto aí. Quer dizer, perdimos também uma coisa que tinha em mãos. Quer dizer, foi dado de mão presente, que ganhamos do Ribeiro, e depois devolvimos de graça para ele. Então, são coisas que... Para encerrar, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, eu acho que mais ou menos é isso aí, mais ou menos. E assim, imagina que essa fita vai ser vista daqui 10, 20, 30, 40 anos. O que o senhor teria de mensagem final para as gerações que estão vindo aí, em termos de desenvolvimento? Que perspectiva que o senhor vê, ou alguma mensagem que o senhor vê? Valeu a pena tudo isso? Não, eu acho que valeu a pena, mais ou menos, contar o histórico de Nova Esperança, né? Porque a gente que está aqui desde 53, né? Se passou por muita coisa aqui e tivemos muita oportunidade. Nova Esperança perdeu, como eu falei para vocês, nós perdemos muita oportunidade em Nova Esperança. Pelo potencial que tinha Nova Esperança, perdemos muita oportunidade de ter trazer muita coisa. Então, acho que, na medida que foi, já perdi muito tempo. Hoje, é ficar no que está e melhorar aos pouquinhos, porque não tem mais condições hoje. Por exemplo, qual é a empresa grande hoje que vai sair de Maringá, ou que vai instalar em Nova Esperança? Dificilmente hoje, nem que o prefeito hoje já vai relocalizar onde? Eles vão se localizar em Maringá, ou lugar maior, né? Então, eu acho que o tempo melhor já perdimos. Agora a gente tem que ficar quieto no que está e procurar melhorar aos pouquinhos, né? Mas tivemos uma época boa, foi muito bom, né? Tivemos uma época muito boa. Mas com tudo isso, Nova Esperança valeu a pena? Valeu a pena, lógico. Eu acho que valeu a pena, foi ótimo, muito bem. E eu acho que todos os prefeitos, na medida do possível, tudo contribuiu um pouco, porque ninguém faz sozinho, né? Você põe uma pedra, o outro põe uma pedra, o outro faz a cobertura, o outro faz a pintura. Então ninguém faz nada sozinho. O que eu não concordo é que sempre um falando mal do outro, o outro não fez nada, só eu que fiz. Tudo mentira, porque todo mundo fez um pouco. Ninguém fez nada sozinho, né? Um fez um pouco, outro fez um pouco e tal. Então todo mundo fez uma parcela, né? Tudo fez uma parcela. Valeu a pena. Valeu a pena.
E para nós jovens, o que o senhor deixa? Você jovem tem que lutar, porque você jovem, na medida do... Vocês não conheceram, é como digo muitas vezes, vocês têm que virar o livro e ver a página atrasada, porque nós é que passamos dificuldade, vocês têm tudo pela frente. Coisa difícil nós passamos. Agora vocês jovens não passaram o que nós passamos. Vocês não passaram o que nós... Você não passou o que teu pai passou. Não. Meu filho não passou o que eu passei. Não é verdade? Então vocês jovens têm tudo pela frente. Melhor do que nós, né? Não tem nem dúvida. Continua valendo a pena. Lógico. Continua valendo a pena.